Ah, como pude me esquecer. Só existe um país nesse mundo que pode impor o medo nos corações dos mais valentes. Não, eu não estou falando do Brasil em seu dia mais fraco, mas sim da Austrália. Porque não importa para onde você vá, seja na terra, na água ou no ar, sempre vai ter algum bicho muito desgraçado que pode acabar te churrascando ou te mandando direto pro hospital. No começo eu achei que seria muito redundante eu listar alguns dos animais mais perigosos desse país. Entretanto, logo julguei que seria adequado para que meus queridos telespectadores sentissem um pouco do drama. Comecemos com a nossa querida vespa do mar, uma água-viva com um veneno capaz de eliminar em poucos minutos um pobre mergulhador. Animais venenosos no mar definitivamente não são raros nesse lugar, pois até mesmo polvos fofinhos possuem um poder muito semelhante ao das águas-vivas. Achou pouco? O que acha de pisar em um peixe-pedra? Talvez ser acidentalmente picado por uma raia de cauda curta. Quem sabe ser paralisado por um mero caracol marinho. Ou atacado por um tubarão branco ou um crocodilo em pleno mar. Sim, queridos. A Austrália não só tem o maior réptil do mundo, que é o crocodilo de água salgada, como ele por vezes pode até mesmo visitar o oceano. Como ainda tem gente que se sente segura em ir na praia nesse país? Beleza, a água está fora de questão. Vamos pra terra. Cara, a Austrália tem tão poucas ideias que até os cavalos são perigosos. E aliado a isso temos cães selvagens, aranhas e cobras altamente venenosas, um pássaro maluco que pode te derrubar pra sempre com um único chute, demônios da Tasmânia e abelhas. Tá, chega. Se eu ficar aqui só falando dos animais perigosos da Austrália, o vídeo inteiro vai ser só sobre isso. Mas se os normais são assim, imagine os lendários. Não se esqueça de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever, hypar e, se possível, uma doação e ter seu nome citado no começo dos vídeos. O Drop Bear, literalmente o urso que cai, é um criptídeo que consiste basicamente em uma subespécie de ursos koalas, que seriam carnívoros ao invés de seres que apenas ficam comendo planta o dia todo. E eles possuem esse nome justamente porque cairiam em cima de humanos com a intenção de os atacar com seus dentes e garras afiadas. A origem precisa do mito é incerta. Existem indícios desde as décadas de 1960 e 1970, com menções em publicações militares e jornais australianos, incluindo um artigo de 1967, no Jornal do Exército, e referências subsequentes no Jornal da Marinha e no Canberra Times em 1982. E segundo algumas descrições disseminadas por museus, as criaturas seriam levemente maiores que um koala comum, possuindo uma pelagem semelhante a um grande felino e não possuindo caninos, mas sim premolares afiados. E se você acha que isso é absurdo demais até para um criptídeo, saiba que você está certo, pois esse bicho hoje em dia é comprovadamente falso, sendo apenas um meme interno da Austrália, que por vezes foi usado para aterrorizar turistas, mostrando que o morro dos australianos é bem quebrado. Eu consideraria esse aqui o lobisomem da Austrália, além de um dos criptídeos mais perturbadores na minha opinião. O Kinniger se trata de uma criatura que é descrita como um ser humanoide, mas com vários traços de um quoll, que é uma espécie de pequeno marsupial carnívoro nativo da Austrália. Se tratando de um mito vindo dos povos aborígenes, não há muita certeza sobre as reais origens da lenda, pois sequer sabem de qual tribo aborígene ela veio. Mas uma coisa que é certeza é que esse monstro não sabe o significado da palavra empatia, pois mesmo sendo descrito como um caçador com habilidades absurdas, ele ainda é um ser irracional que não busca nada além de maldade. Inclusive, em algumas versões do mito, ele é tido como um ser quase imortal, e que sua origem estaria até mesmo relacionada com rituais de magia negra, realizados em humanos pequenos, se é que vocês me entendem. Entretanto, essa última parte também é incerta. O nome Dragão do Diabo, na verdade, está diretamente relacionado com a suposição de que ainda haveriam megalânias vivos na Austrália. Para aqueles que não conhecem, a megalânia foi uma espécie extinta de lagartos monitores que habitavam a Austrália durante o Pleistoceno, e como vocês podem ver, o bicho não era pequeno. Eu diria que esse criptídeo seria uma espécie de variação do mito do Megalodon, que alguns ainda insistem em falar que ele está vivo em algum lugar do oceano. Entretanto, não é apenas suposição, pois também nós temos relatos sobre esse tal Dragão do Diabo.
Ao meio-dia, um agrimensor retornou ao seu caminhão. Cansado, ele só queria ir para casa. Avistou o que pensou ser uma árvore caída perto do carro. Culpando o cansaço pela falta de detalhes, entrou no carro e bateu a porta. O tronco, entre aspas, fugiu de repente. Acabou sendo um lagarto de 4,5 metros de comprimento. O criptozoologista australiano Rex Gilroy está convencido de que essas criaturas ainda estão vivas e que é apenas uma questão de tempo até que ela seja capturada ou morta e trazida ao público. Até o final da década de 70, houve avistamentos do Dragão do Diabo em julho de 1979. Rex Gilroy foi informado de pegadas da criatura encontradas em um campo recém-arado. Do outro lado do campo havia cerca de 30 rastros do que parecia ser um enorme lagarto. A chuva havia destruído a maioria dos rastros, mas Gilroy conseguiu fazer um molde de gesso de um que havia sido preservado. A pegada parecia surpreendentemente com algo que poderia ser esperado de um Megalania. Outro incidente envolve um fazendeiro que observou um lagarto gigante caminhando por um de seus campos. Ele caminhava ao longo de uma cerca de arame. Então o fazendeiro usou um conjunto de postes de cerca como guia. Sua estimativa do comprimento do animal era de 6 e 7 metros. O tamanho corresponde a Megalania. Mas assim, né, gente, eu não achei nenhuma foto na internet sobre essas supostas pegadas do bicho. Então eu também não duvido que o tal Dragão do Diabo seja mais uma lenda urbana. Morra Morra é o nome dado a uma criatura gigante, conhecida por tribos indígenas da Austrália como tartaruga perigosa. É dito como sendo um monstro do mar, que pela descrição aparenta até mesmo ser um híbrido de tartaruga marinha com peixes, que atacaria violentamente acampamentos costeiros e arrastaria pessoas para o fundo do mar para os devorar. Contando com o pescoço longo e a cauda, a criatura teria mais de 10 metros de comprimento, e possuía outras características que apenas reforçavam que se tratava de um carnívoro agressivo. Mas não pense que isso ficou apenas como uma lenda indígena, pois em 1890, a professora Celina Lovell afirmou ter observado por mais de meia hora esse bicho, junto de mais algumas testemunhas. Entretanto, diferente de outros casos, onde se tem meia dúzia de maluco que ainda se arrisca para tentar encontrar esses monstros com alto risco de achar nada, ou de até mesmo ser churrascado pelo dito cujo, digamos que revistas e documentos da época deixaram bem claro que quase ninguém levou essa história de tartaruga assassina muito a sério, com gente até mesmo brincando que era questão de tempo até os caras fazerem uma sopa do bicho. E eles foram até além, porque houve um indivíduo chamado de Helfmans que simplesmente descascou a mulher, dizendo que tinha pena dos alunos dela, que ela era uma psicopata mitomaníaca, uma solteirona excêntrica, pipipi, papapó. E bom, eu não costumo dar muito das minhas opiniões sobre os criptídeos aqui no canal justamente para não acabar influenciando a de vocês, ou para eu acabar não sendo, sei lá, confundido com um doidinho que acredita em monstros de mitologia. Mas considerando o quão essa mulher foi zoada na época, ou ela era realmente uma mulher meio zureta, embora isso não justifique essa humilhação toda, ou sei lá, eles só não queriam levar ela a sério por algum motivo. No final do século XIX, mais precisamente em 1890, surgiram relatos realmente intrigantes sobre uma criatura monstruosa, habitando um pântano em Wallonebai, próximo à cidade de Euroa, no estado de Victoria, na Austrália. E 2 jornais da época acabaram publicando reportagens sobre o caso, dando voz a essas histórias. Testemunhas descreviam a besta de impressionantes 9 metros de comprimento, com um rosto de bulldog, corpo extenso e ambiente anfíbio. Um jovem cortador de juncos contou ter ouvido estranhos ruídos e visto o cabeçote emergir das plantas aquáticas, uma visão que permaneceu por cerca de 10 minutos. O pânico na comunidade levou o zoológico de Melbourne a enviar um grupo investigativo a Euroa. Esse grupo, composto por cerca de 40 homens, armou-se com redes e adentrou o pântano em busca da criatura. Viram apenas o que parecia ser uma cauda gigantesca, tão grossa quanto a coxa de um homem, escorregar entre árvores caídas. Tentaram apreender vestígios ao corpo, mas nada além de rastros foi encontrado. Os relatos variam sobre o que a Auroa Beast seria: uma serpente colossal, um animal anfíbio desconhecido, até um ancestral de crocodilos marcam presença entre as hipóteses. Curiosamente, alguns acreditavam se tratar de um mesmo criptídeo que ainda citaremos aqui, então fica aí no vídeo. Ou talvez algo mais extraordinário, como uma espécie extinta remontando ao período carbonífero. Imagine um felino do tamanho de um cão grande com listras, cauda longa e dentes frontais protuberantes.
Uma fera que, segundo relatos aborígenes e de colonos, vive nas florestas montanhosas do nordeste australiano. Esse é o resumo do tigre de Queensland, comumente chamado de Yari em algumas línguas locais. A figura aparece tanto no folclore indígena quanto em testemunhos modernos. Mas o que pode ser isso? Relatos orais de povos aborígenes mencionam o Yari muito antes da chegada dos europeus. O explorador Carl Lumholtz registrou descrições locais que levavam a considerar a existência de um tigre marsupial no Planalto Costeiro, relatos que marcaram o início das anedotas documentadas por colonos e naturalistas. E ao longo do tempo, surgiram centenas de testemunhos, caçadas e até relatos de animais mortos, embora nenhum espécime comprovado tenha sido entregue à ciência. Fora isso, não se tem mais muitas informações sobre o tigre de Queensland, apenas teorias, como ele podendo ser um variante continental do tigre da Tasmânia, algum puma ou leopardo que pudesse ter sido trazido de fora, ou até mesmo um sobrevivente do Thylacoleo, que é basicamente o nome científico do leão marsupial, que foi justamente o marsupial carnívoro que viveu na Terra na megafauna. Imagine caminhar sozinho pela mata australiana. O calor abafado, o som distante de pássaros e insetos. Entre as árvores de figueira, um silêncio repentino. No alto de um galho, uma estranha criatura te observa. Ele não parece um animal comum. É pequeno, com pele vermelha, cabeça grande, olhos desproporcionais, e no lugar de dentes afiados, possui ventosas nos dedos, das mãos e nos pés. Esse é o... Bem, eu provavelmente não vou saber pronunciar isso nunca. Segundo as lendas, o bicho não caça ativamente. Ele é paciente, fica deitado nos galhos das figueiras, esperando viajantes incautos passarem por baixo. Quando alguém se aproxima, ele salta sobre a vítima e usa suas ventosas para sugar o sangue. Mas aqui está a parte estranha. Em vez de matar, ele engole a pessoa inteira, e depois a vomita viva. A vítima sai menor, mais fraca e cada vez menos humana. Disse que após algumas repetições desse ciclo, a pessoa deixa de ser quem era e se transforma em um deles. A lenda por muito tempo foi usada para assustar crianças, justamente para que elas não andassem sozinhas à noite pelas florestas. Mas também essa criatura é muito comparada aos vampiros, apesar do método quase preguiçoso de caça. Ainda assim, há quem diga que isso não é só uma lenda folclórica, pois muitos acabam atribuindo a sapos ou até mesmo a primatas. Uma antiga lenda aborígene sobre uma bizarra criatura que viveria escondida na região do Outback australiano ainda hoje assusta muitas pessoas no país. Bem parecido com o pé grande, o Yowie é um mamífero por vezes chamado de Homem Cabeludo da Floresta. Belo nome, hein? Geralmente descrito como uma criatura imensa semelhante a um macaco e com pelos castanho-alaranjados. No entanto, as descrições sobre a aparência da fera variam conforme os diferentes relatos. Em geral, podemos dividir esses seres em dois tipos. O primeiro deles pode atingir até 3 metros de altura, enquanto o segundo não passa de 1,5 metro. Um documento da década de 1880, por exemplo, afirma que o naturalista Henry James Macaulay chegou a avistar a criatura em New South Wales. Contudo, ao contrário da maioria das descrições, aquele estranho indivíduo tinha apenas 1,5 metro de altura, sem cauda e coberto por um cabelo preto muito comprido. A tribo Kuku-Yalanji, que vive no extremo norte de Queensland, possui uma lenda que afirma que sua população coexistiu, durante muito tempo, com os Yowie, ainda que os tenha atacado por vezes. Embora evidências indiquem que a lenda dos Yowie seja bem mais antiga, a grande maioria dos relatos de supostas aparições se deu a partir do século XVIII, sendo algumas delas bastante recentes. É o caso de 3 homens que passavam por uma rua escura em Queensland, no dia 4 desse mês de dezembro, quando ficaram de frente com um indivíduo da espécie, segundo informações do site All That's Interesting. O relato do encontro inesperado do trio com a criatura acabou por encorajar outras pessoas a partirem em busca da fera, tanto que um cara chamado Fitzgerald revelou ter ficado bastante intrigado com o caso, de modo que passou a investigar o que outras pessoas viram e vivenciaram. Esse aqui é tão extenso que ficou até difícil de colocar em um texto resumido. Então, se vocês quiserem, eu posso falar sobre essa criatura em um vídeo separado, com mais detalhes e tudo. Mas por enquanto vamos ao resumo. O Bunny Ip é uma classe de monstros das lendas e tradições dos aborígenes, conhecido também por vários nomes regionais. É descrito como uma criatura grande, escura e peluda, com braços longos e enormes garras nas mãos. Habita águas interiores, pântanos, poças de água estagnada e devora qualquer coisa que entre em seu caminho, inclusive humanos. Mesmo os filhotes são perigosos. Se um deles for capturado por qualquer razão, sua mãe emitirá o mais terrível dos uivos. Fará as águas subirem e inundarem as habitações dos humanos para encontrar seu filho. Nenhum lugar é seguro ante tal inundação. Mesmo que se suba a uma colina, as águas subirão até ultrapassá-la. Quaisquiser humanos atingidos pela água
transformam-se em cisnes negros. A aparência exata do Bunny Ip nunca foi estabelecida pela tradição, e suas representações por artistas australianos, aborígenes ou não, são extremamente variadas. Entre os traços mais frequentes estão caudas de cavalo, barbatanas e presas como a de uma morsa, e às vezes também a aparência de um cão aquático. Era comum entre os colonos da Austrália a ideia de que o Bunny Ip era um animal real, ainda não descoberto. A falta de familiaridade dos europeus com a fauna exótica do continente e com os sons que produz ajudaram a alimentar a lenda. Mas também há quem diga que o Bunny Ip é mais um animal extinto que sobreviveu aos dias de hoje, como por exemplo o Diprotodon. Como eu disse, é uma lenda muito extensa. E realmente é melhor que eu faça um vídeo separado só pra ela. Então, realmente, se vocês quiserem, é só vocês comentarem que eu faço. Ring around the rosy. Outra lenda um tanto quanto extensa que vou precisar resumir. Ao longo da década de 1950, criadores de gado australianos relataram que uma criatura enorme, que deixava rastros bípedes, estava devorando seus rebanhos. Além disso, relatos aborígenes anteriores sugerem que se trata de um réptil, possivelmente com penas, cuja dieta consistia em cangurus e outros animais de grande porte. O Burrunjor é descrito como um lagarto gigante, segundo a mitologia aborígene. Com base em avistamentos, ele tem de 6 a 7,5 metros de comprimento, pequenas mãos com garras, e é bípede por natureza. É frequentemente descrito como semelhante ao tiranossauro, ou, potencialmente, a Megaraptoridius, como o Australovenator, Megaraptor ou Rapator. Também pode ser um dinossauro ainda não mencionado no registro fóssil. Se não fosse pelas pegadas bípedes encontradas, o Burrunjor poderia ter sido confundido com a Megalania, que eu já falei aqui quando eu estava falando do Dragão do Diabo. O último avistamento do Burrunjor aconteceu em 1985, quando uma família viajava para o rio Hopper, e eles relataram ter visto um monstro de 6 metros de comprimento coberto de penas. Outro relato fala de um homem chamado de Brian Clark, que entrou na floresta e se perdeu em algum momento de 1978. Após o alarme soar, ele foi rastreado por policiais e 2 bosquimanos aborígenes. Os rastreadores acordaram certa noite com um estrondo alto e o chão tremendo. Após encontrarem o viajante desgarrado, os policiais disseram ao homem que se ele voltasse à floresta e se perdesse, não voltariam a procurá-lo. Alguns acreditam que o som era o pisotear do Burrunjor. No entanto, um dinossauro terópode de patas leves não se moveria pelo mato dessa maneira, apesar da crença popular. E como eu disse, isso é só um resumo. Então se quiserem mais, é só comentar. Fiquem com Deus e até mais.